Vamos falar um pouquinho agora sobre construtores. Construtor padrão, comparandos e sobrecarga. Vamos começar entendendo o padrão. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte. No Java, é sempre obrigatório ter um construtor. É obrigatório ter um construtor. Aí você vem e fala, pô, mas como assim é obrigatório? Você está criando uma classe aqui agora e ela não tem construtor nenhum aqui. Então como é que o código está funcionando? Como é que está sendo criado? Justamente por causa do seguinte, se você não cria nenhum construtor na sua classe, automaticamente o compilador do Java vai criar para você o que a gente chama de construtor padrão. O que é o construtor padrão? Vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Ele funciona da seguinte maneira. Você vai sempre colocar o nome da sua classe, tem que ser exatamente o nome da sua classe. Tá vendo aqui, ó, public conta bancária, abre e fecha parênteses, abre e fecha aqui o corpo onde seria qualquer coisa que eu fosse fazer no construtor. Isso é o construtor padrão. Quando você não cria nenhum outro construtor, o Java automaticamente está criando isso aqui para você. Então, quando você vem cá e dá um new conta bancária, abre e fecha parênteses sem passar nada, tá vendo aqui? É exatamente esse construtor que você está chamando. Ó. Conta bancária, abre e fecha parênteses sem passar nada. Só que, como eu te falei, se você não tem nenhum outro construtor na classe, que a gente vai ver aqui agora que a gente pode ter mais de um construtor na classe, inclusive construtores com parâmetros, se você não constrói mais nenhum, beleza, o Java vai lá e constrói para você. Agora, se a partir do momento você vier aqui e fazer assim, ó, conta bancária, que recebe, por exemplo, o int, que é o número da conta, e faz isso aqui. Aí você vem cá e faz dias.número conta, recebe o número conta. A IDE, isso aqui é específico dessa IDE, tá, galera? Não sei se outras falam, mas isso aqui é específico do IntelliJ IDE aqui. Ele já está falando que tem um problema, por quê? Porque a partir do momento que eu criei um construtor que foge da assinatura do construtor padrão, o Java já reclama. Aí você fala, mas você disse que o Java cria automaticamente. Ele só cria o construtor padrão automaticamente se você não tiver nenhum outro tipo de construtor. Você criou qualquer outro tipo de construtor que seja, aí o Java já não gera o padrão mais. Então, a partir de agora, como o Java não gera o padrão mais, eu criei um que recebe o número de conta, aí ele está reclamando aqui, ó. Você não pode chamar isso aqui. Tá vendo aqui, ó? Cannot be applied to, aí ele coloca os parênteses vazios justamente por causa disso, porque não tem um construtor padrão para aquilo. Então, a partir do momento, como eu criei um construtor novo lá, que ele recebe o número da conta, então agora eu sou obrigado, como eu não tenho um construtor padrão, eu sou obrigado, no momento que eu vou criar a minha conta bancária, passar um número para ela. Vem cá, passo 1, 2, 5, 4. Passei o número, vou tirar aqui para vocês verem, vou tirar isso que eu estou setando esse número manualmente. Passei o número para ela aqui, né? Vou colocar até assim, ó, 1, 2, 3, 6, 5, 4. Só para vocês verem que é diferente daquilo que estava aqui. Se eu mandar executar agora, automaticamente minha conta agora tem esse número. Por quê? Porque como eu estou usando o construtor que recebe uma conta, e aqui dentro dele eu estou fazendo um atribuição desse valor que eu estou recebendo lá para meu atributo número conta, tudo está funcionando. Aí vocês falam, pô, mas construtor pode ter parâmetro? Pode. A única coisa que vocês não podem confundir é o seguinte, construtor não é método. Ele é totalmente diferente disso aqui. Você não pode chegar depois aqui em qualquer outro momento e chamar. Você está lá, um construtor que recebe 4 parâmetros. Você não vai chegar em qualquer outro momento aqui no objeto, fazer CB, ponto, tentar achar aquele construtor conta bancária. Não vai aparecer para você. Porque construtor só é chamado pelo Java no momento que você vai criar um objeto. Então, como eu estou criando um objeto aqui new, então quem vai chamar aquele construtor, que a gente pode dizer que é um método, você olha lá e parece um método, é o Java, no momento que você dá um new. Então, construtor não é método. Quem chama esses construtores aqui é apenas o Java no momento que você dá um new na sua classe. Aí, beleza. Então, nós já vimos sobre o construtor padrão. Se você não criar nenhum tipo de construtor na classe, o Java vai criar aquilo para você. E aí funciona. E o construtor padrão você chama nesse padrãozinho aqui mesmo. Número de conta bancária sem nada aqui dentro. Esse é o padrão. A partir do momento que você criou qualquer construtor que seja com parâmetro, aí automaticamente o Java não cria mais esse padrão para você e você é obrigado a passar aquele parâmetro. Só que com o construtor ocorre o mesmo que acontece em método, que é a sobrecarga. Você consegue sobrecarregar construtores. E aí se eu vim aqui e descomentar aquele construtor padrão, olha aqui para você ver, não deu erro nem nada. Por quê? Porque eu estou fazendo uma sobrecarga de construtor. Então, a partir do momento, agora eu tenho duas opções. Eu posso vir aqui agora no código e fazer assim, ó. Ou eu crio um objeto, colocar aqui, ó, CB1.
Agora eu tenho essas duas maneiras de criar um objeto. Ou eu crio um objeto usando um construtor padrão, que não passa parâmetro nenhum, ou eu crio um objeto com um construtor que recebe o número da conta. Então, aqui, nesse momento, eu estou realizando a sobrecarga de construtores. O que eu já falo aqui que é justamente, a gente consegue ter o construtor padrão, que eu expliquei para vocês, o construtor com parâmetros, que foi o logo que a gente viu embaixo, e o construtor com sobrecarga, que nada mais é do seguinte, por exemplo, para ficar mais explícito ainda a sobrecarga, eu poderia vir aqui e construir outro construtor. Ó. Vou construir mais um construtor aqui. Vem cá. E agora ele vai receber também se ela está ativa ou não. Então, boolean ativa. Automaticamente eu posso vir aqui e fazer diz, ponto, ativa, recebe ativa. Agora, quando eu vou criar o meu objeto, aí você fala, mas qual que o Java vai chamar? É exatamente o que acontece com o método. Ele vai chamar determinando o que eu passar para ele aqui. Nas contas, eu vim aqui colocar CB2. Se eu fizer desse jeito aqui, qual que ele vai chamar? Ele vai chamar esse aqui, desculpa, porque algum tem parâmetro nenhum, então ele sabe que é aquele lá que ele quer chamar, beleza. Se eu crio um outro chamando com conta, passando o número da conta, ele já sabe que o único que recebe esse parâmetro aí inteiro, que só tem um parâmetro, é esse aqui. Então ele vai casar aqui certinho. É por isso que eu não poderia vir por aqui, por exemplo, e criar novamente o mesmo construtor com o mesmo parâmetro, com o mesmo tipo. Se eu vier aqui e modificar, ele até aceita, porque ele sabe modificar, ele sabe que um recebe o inteiro e o outro recebe um dobro. Mas o mesmo não acontece. É exatamente o que acontece de método. De método também você não poderia fazer isso. Você tem que variar os parâmetros para ter a sobrecarga. Então, ele já sabe. Então, se você passar um new conta bancária passando o número de conta, ele sabe que vai cair nesse aqui. E se você passar um new conta bancária passando o número de conta e se ela está ativa ou não, eu vou fazer nesse terceiro caso aqui, ó, false. Aí automaticamente ele já sabe que ele tem que chamar qual construtor? Esse construtor aqui que recebe dois atributos. Vocês entenderam? Então, beleza. Vamos aqui para um outro exemplo aqui, que é mais uma sobrecarga, só que agora usando a própria ideia para ajudar. A gente vai novamente dar um Alt, Insert, vai clicar na primeira opção aqui, Constructor, e vai fazer a mesma coisa que fez lá para os Getter Set. Vai segurar com Shift, que só está o primeiro selecionado, selecionar os outros dois e dar um OK. A partir do momento que você faz isso, ele vai criar o construtor para a gente, agora recebendo os três parâmetros. E agora entra uma questãozinha muito importante. Se eu estou aqui dentro, por exemplo, estou aqui dentro de... Só para vocês verem aqui, está dentro de depositar. Se eu quisesse acessar qualquer outro método da minha classe aqui, né, do meu objeto, vamos supor objeto já, né? Porque quem vai acessar isso aqui mesmo é um objeto gerado daquela classe, porque a classe é só a planta baixa da casa, igual eu expliquei naquela aula sobre classes e objetos. Então vamos supor que esse objeto precisava acessar qualquer outro método aqui. A gente coloca o diz, ponto, e o nome que a gente quer ativar aqui, ou método, atributo, tudo está disponível para mim aqui. Beleza. Isso é para método. Eu coloco diz, ponto, o nome da coisa que eu quero acessar, igual sacar, passa aqui, ó, 155. Funciona e é assim que eu acesso outros elementos aqui do meu objeto em si, né, da minha classe. Agora com o construtor, eu poderia, por exemplo, chegar aqui, ó, vou tirar esses negócios daqui, tirar esse daqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos supor que eu quisesse construir um construtor padrão aqui, ó, vou até tirar esse daqui, eu vou fazer isso aqui virar padrão, por quê? Porque eu vou tirar todos os parâmetros dele. Vamos supor que em algum momento, quando eu for criar uma conta, eu não quero passar nada para ela, eu quero que ela inicie com os seguintes valores. O número da conta, eu quero que seja 1, 2, 3, 7, 8, 9. Eu quero que ela seja desativa igual a false. É só para ter exemplo, pra vocês sacarem. Eu vou colocar que o saldo é igual a 0. Por que eu estou dando exemplo? Porque o false e o 0 automaticamente o Java vai atribuir aqui, né? Se eu quisesse. Então, para ficar mais lógico, então, você criou uma conta sem nada, vamos supor então que ele vai criar como -1. Para esse caso aqui, imagina isso, que aí o cara vai saber que aquela conta não está ativada ainda, beleza, porque o cara precisa agora preencher os dados dela. Só para ter um exemplo. Se eu vier aqui e fizer desse jeito aqui, automaticamente quando eu vier aqui, vamos tirar esses outros dois aqui, vamos tirar esses sets que a gente faz aqui, deu new conta bancária, beleza, está chamando o consultor padrão.
Não está acontecendo nada. Na hora que eu mandar executar isso daqui, ele vai criar com aqueles valores que eu dei. Ó, -1 ativa igual a false e saldo igual a 0. Beleza. Como a gente viu ali, para acessar métodos e atributos da classe, eu uso dis.nome do método ou atributo. Eu consigo fazer a mesma coisa com construtores. Vamos supor que toda vez que eu criar uma classe lá, um objeto, né? Desculpa, uma classe não, um objeto. Usando o construtor padrão, não quero passar nada para ele. Eu quero que ele inicializa com esses valores aqui. Eu não preciso ficar criando desse jeito. Eu já não tenho um construtor que recebe os 3 valores. Então, para que eu vou ficar setando isso aqui na mão? Eu posso simplesmente vir cá e fazer isso aqui, ó. Aí está aqui a diferença entre métodos e atributos e construtores. Quando se trata de construtor, eu vou usar novamente o dis, só que aqui eu não vou usar o ponto, eu vou usar abre e fecha parênteses. Quando você coloca o abre e fecha parênteses, quer dizer o quê? Isso quer dizer o dis, quer dizer o quê? Acesse o outro construtor aqui da minha classe que tenha tal parâmetros. Aí que você passa os parâmetros. Obviamente tem que ser um construtor que exista. Se você vier aqui e colocar, por exemplo, ó, não dá conta, -1, ativa false, e aqui 0. Automaticamente eu não preciso ter isso aqui mais. E por que eu vou ficar setando isso se eu já faço esse mesmo código aqui embaixo? Então, aqui, se eu vier aqui novamente, eu tirei daqui, né? O conta bancária está chamando esse daqui. Se eu vier aqui, tá vendo? Não estou passando parâmetro nenhum, e executar novamente, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Por quê? Porque aqui eu estou acessando um outro construtor que já existe nessa classe minha. E aqui tem um detalhe muito, mas muito importante. Quando você está chamando outro construtor da sua classe, vamos supor que você tem uma classe que tem 4 construtores, e aí um padrão que você queira lá vai usar código que já existe em algum dos outros. Quando você vai usar o dis, abre, fecha parênteses, vai passar os parâmetros daquele construtor específico que você quer chamar. Beleza. Só que olha o que acontece aqui, o que vocês têm que ter o pulo do gato aqui é o seguinte. Essa chamada sempre tem que ser a primeira linha de código aqui do construtor. Vamos supor, se eu viesse aqui em cima, eu colocasse, ó, system.out.println. Oi. Jesus amado. Olha o Java reclamando. Tá vendo aqui, ó? Ele fala, ó, a chamada do dis deve ser a primeira linha do corpo do seu construtor, deve ser a primeira chamada. Então, por isso que eu estou reclamando. Então, um detalhe muito importante. Quando vocês vão chamar outro construtor que existe, é obrigatório que essa chamada seja a primeira linha. Depois que ela foi a primeira linha e chamou, aí você pode continuar com qualquer outra lógica que poderia ter aqui no seu construtor. O construtor não se limita só a isso aqui, não. Eu posso criar lógicas que façam sentido para aquele objeto em si. Então, lembre sempre disso. Se eu vou chamar outro construtor, tem que estar na primeira linha esse dis, não pode ter nada antes. Print que seja antes vai dar ruim. O exemplo disso aqui é esse aqui, ó, por exemplo. Cliquei, chamou aqui, ele vai chamar esse daqui, só para vocês verem a lógica de execução. Ele vai chegar, vai executar aqui, automaticamente ele vai cair aqui. Vou até colocar aqui para vocês, ó. O out.println vai printar. Toda vez eu esqueço que aqui é aspas duplas. Foi mal, galera. Acostumado com Node logo JavaScript, vai printar primeiro. Tá vendo? Então ele vai cair aqui, automaticamente na hora que ele der o new, né? Eu tô dando um new sem nada, então ele vai chamar esse construtor. Aí a primeira linha dele é o dis, como eu falei, tem que ser a primeira linha. Ele vai automaticamente chamar esse, aí ele vai printar esse aqui, vai setar esses atributos e só depois ele vai executar esse aqui. Se eu vier aqui e mandar executar, ele vai entrar aqui dentro, foi o que a gente fez, deu um new no vazio, então automaticamente ele está caindo nesse construtor. Só que aqui eu estou chamando outro construtor, por isso que ele pintou vai printar primeiro. Aí faz tudo que tem que fazer aqui, aí ele volta a execução para cá e só depois ele printa o oi. Então, entre os métodos lá, private e public, sobre encapsulamento, getter, setter e construtores, sobrecarga, construtores com parâmetro e sem parâmetro, é isso, galera. Não tem complicação. Na parte de construtor, se você não criar nenhum desses aqui, automaticamente o Java está criando aquele construtor padrão. Você pode ver que se eu executar aqui agora, ele não vai printar mais nada aqui, ó. Tá vendo? Porque sumiu esses dois aqui, só que ele printou tudo zerado. Por quê? Porque ele automaticamente cria o padrão. A partir do momento que eu declarei qualquer outro construtor que diferente do padrão, já era. Ele para de criar automaticamente o padrão para mim. Se eu ainda quiser ter o padrão, eu sou obrigado a criar ele na mão.
A gente viu sobre o private em atributos, por que faz sentido você encapsular, a gente explicou por que a gente cria os getters e setters justamente para isso, para não ficar com essa variável exposta. Porque a ideia de orientação a objetos, galera, é justamente isso. Não é você modificar um atributo de uma classe diretamente. Não faz sentido aquele objeto. Porque o princípio da orientação a objeto é comunicação entre objetos. Essa comunicação se dá justamente através de métodos. Então, por isso que é sempre legal você encapsular e criar os métodos getters certos para aquilo. Então, se você colocou private, está restrito geral, você não usa aquilo fora da classe, você só consegue usar esses atributos aqui dentro, dando diz, ponto, alguma coisa dentro de qualquer um desses métodos eu consigo usar aqueles atributos. Se eu tentar usar esses atributos fora daqui, eu não consigo. E o public já é aquele negócio assim, né? Faz a festa, você acessa de qualquer outro lugar que você quiser. Então essa é a diferença primordial entre public e private. Vai ter outros modificadores ainda que eu não falei para vocês, que é o package, que é o protect, mas no momento certo, quando chegar a hora de falar sobre eles, eu vou explicar para vocês. Então, nessa parte nossa é isso. Você pode ter o construtor padrão, você pode ter outros construtores com parâmetros, você consegue chamar um outro construtor seu que já existe. Isso tudo você consegue, e era esse o princípio que a gente viu nas aulas de hoje. A gente viu sobre os modificadores de acesso público e private, explicamos sobre ele em classes, em atributos e métodos, expliquei sobre encapsulamento, né, getters e setters, e falamos sobre os construtores, falei sobre o padrão, falei que quando você cria qualquer outro, o padrão já não é mais criado automaticamente, mostrei que tem como criar construtores com parâmetros e expliquei a sobrecarga de construtores que ocorre igual a sobrecarga de método. Então, para a aula de hoje era isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o curtir aí. Se não gostou, dá o dislike, explica o que vocês não estão gostando. E qualquer dúvida também, posta aí no comentário. Então, obrigado, pessoal. Falou e tchau, tchau.